Que bom, estamos aqui hoje, pessoal, em mais um podcast, hoje com meu pai. Para você, o pastor José Rodrigues, para mim, o meu pai, o mentor, a cobertura espiritual, o apóstolo, vamos dizer assim, né? De tudo que vivemos hoje, graças ao Pai do céu. Pai, então que bom estar aqui. Daqui a pouco chega um cafezinho, um suquinho de laranja, mas nós vamos conversar hoje sobre o nosso lar na infância, o nosso lar na vida, né? Sobre missões, sobre os confins da terra. Porque, na verdade, nós vamos passar para as pessoas que estão nos assistindo aqui que tudo começa em casa. Tudo começa com a paternidade. E aí eu fico engasgada. Eu me lembro... Eu chorei falando com a minha mãe, vou chorar falando com meu pai, porque a paternidade curada. Juliana, eu me lembro nas reuniões de oração. Ah, sim. Eu e Lili levamos os 4 para a reunião de oração. Olha. O Everton lá brincando com uma rodinha, um carrinho. Alguma coisa. A Valéria com a boneca ali. Vocês já mais, né? Mas vocês participavam sempre nas reuniões de oração. Tá vendo? A gente levava. Então não era aquela coisa, vamos para oração, os filhos fiquem dormindo, não. Não. Os filhos iam junto. Iam com a gente. E é engraçado. Nós, seus 4 filhos, sempre fizemos tudo que vimos vocês fazerem. Quantas vigílias nas matas eu fiz e levava os meus filhos, colocava um cobertor clássico, que até hoje está lá, azul, e eles dormiam. Gente, à noite na mata sai cobra, bicho, escorpião, nunca ninguém foi ferido. E é isso. Mas vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, então. Muitas vezes a gente conta a história da mamãe de quando ela foi mensageira do rei na primeira igreja batista de Curitiba e ela queria ser missionária entre os Chavantes e não ia se casar. Ela chegou em casa, posso até imaginar, né? Eu puxei muito essa empolgação dela. Posso até imaginar, ela chegou e falou pro pai dela, não vou casar, eu vou ser missionária entre os Chavantes. E ela disse que o pai dela falou, não, jogou um balde de água fria e disse, filha minha só sai de casa casada. E Deus a honrou, e ela falou, então eu vou casar com um médico, um pastor, um fazendeiro e um missionário. E aí eu falei, poxa, Deus fez tudo isso na vida do meu pai, e vocês se casaram porque havia um propósito. Sem dúvida. E depois ela acabou cuidando de um chavante, é o meu irmão índio, né, que morou conosco. Mas agora eu queria perguntar para o senhor, quando foi que na sua vida veio forte, iniciou-se, sei lá, como é que foi o início dessa convicção que o senhor tem quando nasceu a respeito dos confins da terra? Todos aqueles que estão nos vendo agora, sim, é uma informação, essa pergunta é fundamental. Porque minha mãe teve 8 filhos, eu sou o 4º de cima para baixo, né? E então, quando eu nasci, o meu pai falou o seguinte, mais ou menos isso, né? Esse menino é diferente. Deus tem um destino diferente para esse menino. Olha, os lábios dele proferindo a profecia. Exatamente. Meu pai nunca tinha lido a Bíblia. Não era assim um cristão, né? Era um homem muito de caráter e tudo, mas não era cristão, né? Mas o Espírito Santo fez ele profetizar, né? Foi assim que começou. Agora, eu me converti com 17 anos, né? Numa igreja batista, fala-se muito de missões da igreja batista, né? Eu já comecei a ouvir aquilo, né? Quem me batizou foi o pastor James Musgrave, dos Estados Unidos, americano, né? Missionário, tinha mais de 2 metros de altura, um homem muito amoroso, mas muito grandão também, né? Então, ele me batizou, né? E eu comecei por aí a entender, né? Que tem nações, tem missões, né? E tem algo mais. Tem algo mais, né? Então, foi ali mesmo. Primeiro, meu pai profetizando, e depois ali, com 17 anos, convertido, né? Foi assim. Isso. E realmente a Igreja Batista é extremamente organizada nos departamentos, no trabalho, no caráter. Demais. E o senhor foi forjado pelo seu pai, até um certo tempo, no caráter e depois nesse contexto. Exatamente. E qual foi, pai, a sua primeira... Eu sei, mas vamos aqui
qual foi a sua primeira viagem fora da fronteira do Brasil? E fale para nós um pouquinho qual foi a primeira e conte alguma experiência que o senhor tem desse sobrenatural de Deus quando você pisa lá fora. Olha, eu nem me lembro exatamente a primeira. Assim, aquela foi a primeira. Não foi em Moçambique, em 83, que eu estava em Gramado? E eu acho que foi... Eu me lembro que eu estava fazendo Instituto Bíblico lá no Yamstein. E o senhor foi a Moçambique. Foi. Eu me lembro de uma história das caixas de remédio, que o senhor foi levar e tinha um pastor com medo de passar com aquilo. E o senhor arriscou, eu vou levar. Foi, até vou contar a história, então. Sim. Eu vou seguindo algumas perguntas depois. E foi isso mesmo, né? Eu me lembro que eu fui, a primeira viagem que eu fui, eu não sabia, nunca tinha, assim, né, viajado de avião, já tinha alguma vez, mas não para o exterior. Não para o exterior. Né? Eu tinha só 9 caixas para levar. Era o pastor Celso, lá em Nampula, né? O país estava em guerra, né? Eu estava com 9 caixas. E eram, se não me engano, 18 pastores, todos batistas, bem batista mesmo, né? E os pastores viram que eu era um problema naquela viagem. Uau! Porque eu com 18 caixas, né? 9 caixas. Com 9 caixas. Eram 18. Aí, quando chegou a minha vez de fazer o check-in, eles já tinham feito o check-in, tudo. Ninguém se aproximou para me ajudar, não. Aí a moça lá falou, olha, tem que pagar excesso de bagagem. Eu nem sabia o que era isso. Uau! Que tinha esse negócio de excesso de bagagem. Aí, mas quanto é? O preço que ela falou é cerca de $500. Naquela época, $500 era muito dinheiro. Eu falei, moça, eu não vou pagar porque eu não tenho o dinheiro que eu tenho para levar para o missionário. Lá em Moçambique, o país está em guerra. Isso. Né? Falei para ela, né? Aí o pessoal veio, fez e tudo, cada um, ninguém tentou me ajudar, não. Eu fiquei ali do lado. Terminou o embarque. Aí veio mais gente falar comigo da empresa, né? Olha, como é que é? Eu falei, eu não vou pagar. Eu não vou pagar porque eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho para a viagem. Uau! Todo o dinheiro. Aí aquela confusão ali parou e todo mundo embarcou. Nenhum dos pastores veio me socorrer, pedir alguma coisa, né? E a moça falou, mas então o senhor fica? Eu falei, então não fico não. Eu não vou ficar, eu vou embarcar nesse avião e não vou pagar. Uau! Eu não sabia de nada. Aí, o senhor era inexperiente nesse contexto, mas o senhor tinha tudo que precisava, que era ousadia. O simples age pela fé. Yes! Não é? Sabe o que eu estou vendo aqui? Coração puro, pai. Coração puro. Coração puro. Vou levar e pronto, eu sou médico, vou levar ajuda. Isso, exatamente. O senhor tinha um foco. Aí, de repente, vem um senhor forte, com uma porção de insígnia aqui. Era o piloto do avião. Uau! E ele chegou e falou, o que está acontecendo aí e tal? Elas me explicaram, né? Ele olhou para mim e falou, pode entrar, paga nada não. Não foi normal. Hoje nós sabemos, né? Claro. Olha o que é interessante, quando a gente sabe muito é até perigoso, porque é perigoso muito saber tirar a nossa fé. O senhor não sabia, creu, brigou, deu certo. Olha só. Deu certo. Gente, por favor, fica aí, vai anotando numa caneta e papel os pontos das entrelinhas do que nós vamos aprender aqui hoje. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui já de cara, aproveitando essa história tremenda. Nossa, gente. Só aproveitando, eu fiz curso na área de saúde, o senhor é médico, eu sou enfermeira. Quando a gente sabe demais, é perigoso, né? É. A gente vê um sintoma, isso é isso é aquilo. Quando a gente não sabe, é mais fácil crer. Uau, o lugar da fé é um lugar que ele sabe. É. Não, essa viagem... Ele sabe. Você falou a primeira, né? Foi. Então, essa primeira viagem minha fora do Brasil, para as nações, sim, né? Essa viagem foi marcante demais. Marcou. Porque chegamos em Angola. Tá chegando o cafezinho, é o suco. É o suco. Ok. E aí? Assim dá, viu, Carlos? Eu quero um pouquinho, obrigada. E aí, Angola? Chegamos em Angola e havia um plano de evangelismo
Angola também estava em guerra, né? E se eu vou contar só essa história, já termino o podcast, mas não vou contar tudo. Não, mas só vai contar... Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta junto. Como que é administrar o medo numa situação de guerra? Num local de guerra? Porque eu ia fazer, então já está... Aí já... Como é que é administrar o medo? Quando nós chegamos em Angola, porque quando você vai lá, você precisa crer em milagres. Yes! Você precisa crer em milagres. Senão fica em casa. Glória! Chego lá, o avião desceu. Tinha uma fila lá de 90, 100 e tantas pessoas para poder fazer, apresentar, passar a bagagem, sim, né? Sim. E eu tinha só 9 volumes. 9 volumes de medicamento. 2 carrinhos. Uau! Só 2 carrinhos cheios. Os irmãos, calaram a boca. Eles viram que o senhor foi sem pagar nada. Ficar quieto. Juliana, quando chegou a minha vez, irmãos, uau, de examinar, o senhor está aqui. Uau! Na minha vez, eu com os 2 carrinhos, chega um rapaz, mais ou menos 30 anos. Uau! Um rapaz bem vestido, tinha uma insígnia de coisa aqui, né? Bem vestido, bonito, moreno, mas bonito, né? Ele olhou para mim e falou assim: passa rápido. Uau! Era ele! Passa rápido. Meu Deus! Ele pegou meu passaporte, já me entregou meu passaporte carimbado. Uau. E o que eu fiz? Eu passei rápido. Lógico, obedece. Obedece quem tem juízo. Meu Deus, eu amo essas histórias. Eu vibro, porque é desse jeito. É forte. Exatamente. Tá, então como administrar o medo? Aí o senhor passou. Então aí o senhor já sabia que ele está lá. Ele mandou, creia e vai. Mas aí o senhor passou situações de medo. Talvez muitos anos depois, né? Bomba de um lado, tiroteio do outro, o senhor ali. Como é que é? Naquele dia, estava vendo tiroteio na praça, onde se estacionava o avião. Naquele dia. Mas aí passou aquilo, né? Fomos para o hotel, tudo, e foi feita uma escala para ir para o interior pregar o evangelho. Sim. Para o norte, onde a guerra estava forte, ninguém apareceu dos 18 pastores. Tudo lugar. Sobrou quem? Sobrou. Meu Deus. Para o norte, né? Lá vai o pastorzinho. A guerra estava feia mesmo no norte, matando pessoas, queimando os carros. Guerra é guerra, né? Nós não sabemos o que é. O senhor tem uma noção que o senhor viu lá, mas nós não sabemos o que é. Volta e meia eu falo, nós não sabemos o que é uma guerra. Então, eu vou falar sobre o medo. Ok. Você pediu, eu vou falar sobre o medo. Isso. Ali nós chegamos, já era tipo 7h30 da noite, em um lugar que o motorista tinha que apresentar uns documentos, tinha um destacamento do Exército. E não era um destacamento grande, eu vi poucas pessoas. Mas assim, longe, até tipo assim, uns 70, 80 metros, o motorista tinha que ir lá carimbar um documento. Era um permit para poder seguir a viagem. Eu estava no Jeep, era um Jeep Toyota, assim, daquele que pula, feito cabrito, né? Naquela época não tinha asfalto, né? Algum pedacinho tinha, mas asfalto tudo arrebentado, né? Nós passamos por algum carro queimado na estrada. O senhor viu, né? E só um detalhe, os medicamentos nessa altura tinham ficado em algum hospital? Não. O senhor ia entregar ainda? Não, peraí. Ah, tá. Eu levei um pouco para o norte e deixei, porque os medicamentos, principalmente para Moçambique, lá para o pastor Celso. Ah, tá. Entendeu? Era principalmente para lá. Eu devo ter levado umas 2 caixas, não sei se levei tanto, né? Não lembro. Chegamos nesse lugar, era um mato, uma mata, né? E o motorista foi lá, fiquei eu sentado no Jeep, a Jeep com a porta aberta assim, vai chegando um rapaz com a metralhadora na mão, com o dedo no gatilho. Ele foi chegando, tinha uma lâmpada assim,
Já estava à noite, tinha uma lâmpada. Eu vi que o olho dele estava muito vermelho. Ele estava assim, sujo, sujo. Aqui assim meio desabotoado, sujo, com aquela metralhadora na mão. E ele foi se aproximando de mim e eu vi que ele ia me matar. Porque o dedo já estava... O dedo dele tremia. Uau. Eu vi o dedo dele tremer. Meu Deus. Você sabe o quanto de medo eu tive? Nenhum. Eu entendo. Não tinha como ter medo. Eu peguei uma Bíblia, do modelo dessa aqui, mas não foi essa, foi antes, que estava assim, em cima do banco, do Jeep aqui. A porta aberta, eu aqui. Ele é desse lado aqui, né? Eu fui pegando a Bíblia com muito cuidado para ele não ver que era um livro. Eu fiz assim para ele perceber que não era um revólver, alguma arma, né? Isso. Eu fui pegando, trazendo para perto de mim e fui trazendo, coloquei assim no meu peito. A essa altura, ele estava a 1 metro de mim. Uau. Com o dedo para puxar o gatilho, né? O que ele perguntou? Ele falou assim, o que você faz? O rapaz perguntou, ele estava bêbado. O que você faz? Eu falei assim, eu sou missionário. Quando eu falei que eu era missionário, foi como se eu tivesse dado um tiro nele. Uau. Ele baixou a metralhadora, Uau. tirou o dedo do gatilho, e ele falou assim, então, você é um homem de Deus, você tem a palavra de Deus. Uau. Me fala sobre a palavra de Deus. Mais sedento que tudo. Mais sedento que severo. Exato. Mais sedento que severo. Vê essa frase aqui agora. Muito mais sedento que então, que irado. O que aconteceu? Eu evangelizei ele, um documento, nós seguimos a viagem. Amém. Entendeu? Ele está no controle. Nessas horas, Está no controle. o medo vai embora. Não tem. Sabe uma coisa que eu sei que acontece nas nações? Eu vou dar um exemplo pequeno. Acho que pode aumentar um pouquinho o ar ali, viu? Eu vou dar um exemplo pequeno. Eu senti calor. Eu vou dar um exemplo pequeno que uma vez, há muitos anos atrás, o senhor mandou, nós morávamos em Goiânia, e o senhor era professor. Vou dar só um exemplo que eu sei que é exatamente o que acontece nas nações. O senhor mandou eu ir na Universidade Federal, o senhor ia abrir mão da cadeira de uma matéria lá que o senhor lecionava na faculdade. O senhor falou assim, vai lá, eu sou professor da faculdade e tal, vai lá, fala com a secretária do doutor fulano de tal, que é o diretor da faculdade, fala, eu estou abrindo mão, assim, eu tinha que ir nesse processo. É só um exemplo, é um pequeno exemplo, mas eu sei que é exatamente isso. Aí eu lembro que eu saí do apartamento, cheguei no ponto de ônibus. Quando eu estava no ponto de ônibus, tinha uma senhora, e aqui, na época eu não era tão íntima do Espírito Santo, falou assim, essa é a secretária do médico onde você vai. Só isso. Mas eu nunca ia falar com ela. Não tinha tanta experiência ainda com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Entrei no ônibus, ela entrou. Ela desceu primeiro, eu desci logo depois, ela subiu a escada para entrar no hospital, eu subi atrás, ela virou, aí eu perguntei onde é que eu falo com a secretária do doutor fulano. Quando eu cheguei lá, era ela. Então entenda, esse tipo de situação é uma só, mas são as situações das nações. O Espírito Santo fala, conduz, vira aqui, para ali. Desse jeito. Não é assim? Desse jeito. Essa situação que eu vivi. Você está indo só agora, um exemplo. Juliana. Você está indo lá no norte do Quênia. Isso. Tô indo você vai lá em Kakuma. Meu Deus, estou tão grata. Você vai ver aquilo grata. lá, entendeu? Então, foi uma das primeiras viagens missionárias também que eu fiz, foi lá. Né? Amém. Você vai ver o Peter, né? E você vai chorar. Eu já estou chorando aqui na mesa, já estou engasgada aqui. O Peter foi tão cuidado, virou um homem, né? É um homem virou um homem. Família, 3 filhos, tudo, né? Glória a Deus. Vamos lá, pai. Eu quero falar um pouco da nossa casa, infância, juventude e voltar para as perguntas de hoje. Vamos fazer um zigue-zague aqui. Um vai e vem santo. À vontade. Ping-pong. Eu me lembro do processo de Deus na santificação da sua vida. Por exemplo, o senhor é mamãe, né? Nós comemorávamos Natal. O senhor tinha canções de Paul Riá, lembra? Instrumental. Demais, e a gente ouvia, tal. O senhor chegava
do trabalho colocava músicas clássicas, tirava a camisa e ficava brincando que o senhor era o maestro da orquestra, né? Eu lembro que o senhor fazia vitamina de abacate para nós. E o senhor falava, olha, a vitamina para ficar gostosa, você tem que bater bastante, coloca gelo. E eu era pequenininha, eu me lembro de olhar para o senhor de baixo para cima, se o senhor sem camisa, de chinelo no pé, com a calça ainda mais social, fazendo vitamina para nós. Mas eu me lembro da árvore de Natal, eu me lembro que tinha lá no seu escritório os presentes em dezembro, escondidos. E a gente ia pela janela, eu vou ganhar, e tudo tampado. Pronto. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque aqui estão nos ouvindo famílias, homens, mulheres, pais e pessoas que investem em nações, outros que vão começar a entender, viajar, investir. Assim, fala um pouquinho desse processo da santificação de Deus, né? Há uma coisa que eu quero te falar. Sim. Ali naquele que o soldado estava Sim. com a metralhadora apontada para Sim. mim. Quando eu peguei a Bíblia, eu pensei, eu fiz uma oração na minha mente. Senhor, se for agora, recebe meu espírito. Só no pensamento. Sim. Eu falei com o Senhor. Eu queria que ficasse registrado. Pronto, ficou. Né? Se for agora, recebe meu espírito. É uma boa coisa para lembrar quando for a hora, viu? Se formos antes do arrebatamento. Mas vamos lá. Então eu me lembro do senhor cancelar a árvore de Natal. O senhor falou para nós, não tem mais árvore de Natal aqui em casa. Porque é paganismo, não é dessa forma e tal. Eu me lembro do senhor parar de colocar o pomo riar, o senhor depois colocou bar, alguns... Assim, eu me lembro de mudar, tudo foi mudando, e aí o senhor introduziu um versículo bíblico na hora do almoço. E até hoje na sua casa é assim. E é uma das coisas que o senhor orienta os seus discípulos a fazer. Fala um pouquinho desse processo da santificação. Não necessariamente na sua vida, mas na vida de um pai. Porque essa mesa hoje é uma mesa de paternidade. O senhor é meu pai. O meu pai na fé. O senhor e mamãe. Eu tenho visto uma geração hoje que é raro os pastores hoje, que os seus pais ganharam eles para Jesus. Mas no meu caso foi o senhor e a mamãe, depois o pastor Neto veio consolidar, o pastor Oscar fez parte. Mas assim, fala um pouquinho dessa santificação que o pai, o homem da casa, nós estamos muito trabalhando família, e eu creio que o senhor quer avivar a família, o lar. Fala um pouquinho Olha, desse... naquela época, Juliana, com a vinda do Boixá, né? Foi importantíssima a vinda dele falar sobre o quê? Escatologia. Escatologia marcou para sempre. Marcou nossa vida. Virou. Né? Eu sei que eu tinha pilhas de CD vinil. Eu lembro. Pilhas, né? Tinha dos Beatles, tinha não sei de quem, tinha Tonico e Tinoco. Mas era pilha. Música caipira, mas uma caipira tão pura da época, né? Era, mas tinha muito caipira. Né? Mas eu tinha também coisa errada lá, não de sexo, nada, mas, por exemplo, os Beatles é coisa do inferno, né? Nada a ver. Bom, eu e a Lili decidimos queimar tudo. Olha. Aquelas pilhas. Eu não sabia que disco de vinil é tão difícil de queimar. Nós ficamos horas lá no quintal, queimando. Eu só não queimei os discos de música clássica, que eu tenho até hoje. Né? E, então, nós queimamos tudo. Por quê? Porque eu comecei a entender sobre escatologia. Né? Entendeu? Eu queria trazer, naquela época, um pastor lá da Bahia, não me lembro o nome, que era muito bom em escatologia, ensinando. Falei, eu quero aprender isso e tal. Aí ele entrei em contato, falou, não, leva o Boixá aí. O José Boixá Pinto. Que virou um amigo nosso. Exatamente. Aí marcou. Né? Ele foi lá 2 ou 3 vezes, né? Por aí. Eu acho que ele foi algumas boas, não sei. Então deve ter sido 3, porque eu me lembro muito dele. Dele e da esposa. Nós conversávamos muito. A esposa dele faleceu agora. Faleceu, dona Lélia. 97 anos, Gisele? Uau! Ela viveu. 91 anos. Viveu também, né? Faleceu agora. Honrando pai e mãe. Mas nós honramos ele o tempo todo. Sim. Então foi um marco na nossa vida. Apostila. A leitura da palavra. O senhor, a escatologia virou. E o senhor, como o senhor tem um chamado, um encargo sério do Abba Pai, para avisar
da segunda vinda, para avisar da volta do Senhor. Então, o próprio Pai providenciou que o Senhor conhecesse o Boechat para te introduzir no caminho do seu propósito. Havia e há um propósito, né? Mas falando da santificação, o Senhor sempre leu muito a Bíblia. Foi. E eu não sei se o senhor sabe. Hoje o senhor sabe, mas eu fiquei muitos anos sem te contar o que eu vou te falar agora. Numa madrugada, o senhor estava orando na sala de casa. Eu me lembro do senhor fazer jejuns tomando água morna. E eu não entendia por quê, água quase quente. O senhor tinha uma doença, lembra? Lembro. Eu vi uma foto do senhor essa semana, o senhor estava tão magro que o senhor parecia o irmão mais velho de outro irmão, entenda. E o senhor estava orando na sala, o senhor só falava assim, Jesus, Jesus. Nós vigiávamos, pelo menos eu descobri depois que a Valéria fazia a mesma coisa, o senhor orando no corredorzinho do fundo, na janela do ela seu tinha um quarto. corredor ali, Eu ouvi o senhor gemer, sabe Gálatas 4:19? Eu ouvi, o senhor nem sabe por quem. Estou te contando aqui, não vou falar o nome. O senhor gemendo por alguém, assim, gemidos. E essa pessoa depois te traiu. Lá no ambiente de trabalho. Então, assim, é incrível ver a santificação do Pai. Mas sabe uma coisa que me marcou, além da oração? Porque naquela madrugada, eu levantei para ir no banheiro mais tarde, Pai, e Jesus estava na sala. O senhor trouxe Jesus em pessoa. Aquela madrugada eu não vi ainda Jesus, não naquela madrugada, mas foi a primeira vez que eu percebi, ele é uma pessoa, ele é real. Se eu tivesse coragem de tocar, ele tem nariz, rosto, cabelo, boca, entenda, ele é real. E foi muito forte. O que o senhor acha que o homem, qual conselho o senhor deixaria hoje para um pai que tem filhos pequenos ou mesmo filhos que já saíram de casa? Mas como que o pai traz Jesus para o lar dele? Decore versículos. Uau! Nós começamos, tem a Bíblia, né? O primeiro versículo que nós decoramos foi Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á tal. Buscai. E foi o primeiro que nós decoramos, né? E toda semana, eu me lembro, vocês... A Bíblia em casa. Vocês faziam... assim, concorrência para poder citar o versículo primeiro. Porque alguns decoravam primeiro do que eu. E queriam... Entendeu? Decorava e ficava todo orgulhoso. Eu já decorei o versículo e tal, né? Então, isso mudou a minha casa. Foi decorar versículos. Isso foi fundamental na transformação da minha casa. Né? E é sério. É engraçado, às vezes a gente faz uma pergunta e a gente ama... não todos, mas muita gente gosta de respostas muito intelectuais e elaboradas. Mas o senhor respondeu rápido como uma espada. E a gente assusta, porque essas coisas simples são as coisas que funcionam. Vamos voltar aqui então para missões. Eu falei que nós vamos fazer um ping-pong aqui, um vai e vem. Deixa eu falar uma coisa sobre o Boechat, que eu posso esquecer. Sim, vamos lá. Foi a primeira pessoa que citou para nós a respeito de Evangelho Eterno. Uau! Primeira pessoa. Tinha que lembrar disso. Então, eu tenho a apostila dele até hoje, né? E ali eu comecei a estudar sobre o Evangelho Eterno, né? Depois, até um livro em inglês que eu li, estudei o livro, né? Tem lá até hoje. E então, mas foi o Boechat, foi naquela época. Ele que falou a primeira vez. Como é que é? Ele que falou a primeira vez. Ele falou a primeira vez. Nós nunca tínhamos ouvido sobre o Evangelho Eterno. Não, ele falou sobre Amós, sobre tudo, o comportamento dos profetas menores. Eu guardo até hoje, assim, até a expressão dele. Né? Eu lembro da expressão dele. Glória a Deus. Pai, a igreja investe menos de 1% nos povos não alcançados. Por que o senhor acha que isso acontece? Porque é o fim dos tempos. Isso estaria acontecendo no fim dos tempos, entendeu? Hoje, assim, 95, 98% dos pastores estão em Jerusalém. Eles têm uma igreja, né? E se tornaram reis na igreja. Ali eles reinam, né? Ou eles têm um ministério maior ou menor, mas eles reinam, né? Então, foi isso aí, né? E então, esses pastores, porque eles estão totalmente envolvidos com a igreja local.
E ir lá até os confins da terra é caro. É muito mais caro. Em vários sentidos, não só o financeiro. Ele tem que abrir mão de muita coisa. É caro, é perigoso. É muito mais perigoso, né? Eu poderia contar muitas histórias aqui sobre isso. É muito perigoso, é caro, mais caro. Agora o bispo Nilson está indo, né? Sim, com o tio Lucas, né? Ah, sim, depois, né? Isso. Estão indo lá mês que vem, não é? Só que falou aí, já gastamos mais de 70 mil reais com eles. Uau. Isso vai ficar mais de 100 mil ainda deles lá. Então, além de coisas que a gente vai comprar, máquina de costura, tudo mais. Então a igreja está aqui e ela acha que está tudo, o pastor acha que está tudo bem. Não está não. Isso é o fim. É o final. A igreja no mundo chegou ao fim. Uau! Uau. Chegou. Dentro desse assunto da igreja, nós falamos muito que a MCM, depois nós vamos falar um pouquinho do início da MCM, que eu acho que deve ficar registrado também, né? Um pouquinho do início, quando eu me lembro que Deus começou a revelar para o Senhor, debaixo daquele pé de manga que tem lá no quintal onde eu moro hoje, tinha uma pedra bem grandona, naquela pedra, o pé de manga está lá, e vai ficar lá, e eu creio que nós vamos falar desse começo. Mas foi ali que a MCM nasceu. Foi ali que nasceu. Eu lembro das reuniões ali, das orações. Só de orar muito ali. Mas a pergunta é assim, ó, por meio da oferta da viúva pobre, é que o senhor fala que a maior parte do sustento da MCM dos missionários. O senhor lembra de alguma história específica para contar sobre isso? O senhor quer comentar algo sobre isso? Olha, de fato, os pastores que nos apoiam são pouquíssimos que têm igrejas maiores, né? Pouquíssimos. Uma condição melhor, né? Agora, uma história específica, eu teria que pensar um pouco, não me lembro agora, mas... Eu me lembro do senhor chegar em casa um dia com uma garrafa PET. Uma garrafa PET, cheia de moedas, que uma criança te deu, porque estava guardando para comprar um tênis novo. E durante a ministração, a criança falou assim, não, eu vou dar para o pastor José, eu vou dar para missões. E o senhor falou, não tem coragem de usar esse dinheiro. Assim, não é que estava consagrado aquele dinheiro assim, idolatrado, mas o sentido da história, né? O coração, a essência. Essa história aconteceu lá em Dona Bárbara do Oeste. Quando eu fiz a oferta, um rapaz assim, bem jovem, falou, até me lembro que ele não tinha os dentes na frente. Então já era um rapaz maior. Era um rapaz, sim. Não tinha. Eu falei, a minha casa aqui pertinho, posso ir lá buscar minha oferta? Eu falei, vai. Daí a pouquinho ele chegou, com 200 moedas de R$1. Não sei se era real naquele tempo, acho que no nome, né? 200 moedas, né? Eu falei, isso aqui não podemos gastar, não podemos, é um símbolo, né? Eu lembro disso. E tem tido ofertas assim. Tem tido oferta desse jeito. Uma das frases que nós ouvimos muito na nossa igreja batista antigamente é que nós vamos ter muitas surpresas no céu, né? Com certeza. Então essas pessoas e situações de doação, aquela irmã que fazia pão, né? Lá de Maringá, fazia pão quando começou o trabalho com as meninas Olhos de Deus, o dinheiro era focado só nisso. Nós vamos ter muitas surpresas. Quero agradecer o irmão que espremeu essa laranja para mim. Tá. Ele deixou tudinho aí, nós estamos jogando a sementinha do lado. Pai, vamos lá. Qual foi o país até hoje, o lugar mais remoto que o senhor já foi? O senhor se lembra? O mais remoto? Remoto? Será que seria ali pela África mesmo? Ásia? Não, acho que seria África, não? Não é África, não. Não é, não? Seria na Ásia? É na Ásia. Sem dúvida é na Ásia, né? Olha, o que seria remoto, né? Eu não sei, assim, mais longe onde eu acho fui. Que né? A ideia... Eu creio que seria a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte é do outro lado do mundo. Daqui 12 horas, aqui são 16h43. Você põe 12 horas depois aqui, ó, para poder ver a hora lá. E eu creio que foi na Coreia do Norte mesmo. Entendeu? Foi quando eu fui
a primeira vez lá, né? E há lembranças também assim muito bonitas da operação do poder do Senhor, né? Ok. Então foi lá, eu creio que foi lá. Agora uma pergunta fundamental para esse momento, para aquilo que o senhor está, aquilo que o senhor carrega. Por que hoje é Confins da Terra? O senhor tem focado especificamente na Amazônia hoje, mas a frase é: agora é Confins da Terra. É pelo seguinte. Vamos deixar registrado isso. A frase que o senhor me concedeu foi o seguinte: era Jerusalém, agora é Confins da Terra. Isso. Essa frase, ela vem despertar quem ainda não morreu para a escatologia, para a segunda vinda. Agora, que era Jerusalém. Então, o que é Confins da Terra? É onde ninguém pisou ainda. Agora, no Brasil é Amazônia, mas você tem Confins da Terra pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Né? E o que nós estamos fazendo agora? Está ali o Walter, deve estar. Tá. O Walter e a equipe dele, o Lauro, todos, estão traduzindo, dublando, e como é que fala que se põe ali embaixo? A legenda. Legendando. Dublando e legendando minhas mensagens. Agora há pouco eu vi uma mensagem dublada para a língua espanhola, para a América Latina, né? Isso, América Latina, o espanhol, Central ali. né? Ele já tem em inglês, ele vai para o árabe agora, depois do inglês, vai para o árabe, né? Então, lá é Confins da Terra. Como não há mais tempo de ir lá evangelizar, avisar, nós estamos avisando através da mídia, né? Porque a igreja não respondeu, a igreja morreu. A igreja morreu para Confins da Terra, entendeu? Aí eu vou lá, quem está lá? Ninguém. Quem está lá fazendo a obra? Ninguém. Ninguém está lá não, entendeu? Então, quer dizer, a igreja não foi para os confins da terra. Então, ela ficou em Jerusalém. E aqui eu poderia falar aqui muito tempo, não vou falar porque não é o propósito dessa conversa. A gente está falando de diferentes assuntos. Mas exatamente. Então, a igreja brasileira não quis investir lá. Eu me lembro de um menino, um rapaz, formou aqui na escola da MCM, foi para o Quênia, falava inglês fluente, um rapaz assim, de Deus. Ele é lá de Curitiba, a igreja dele. Voltou, ficou acho que um ano lá, voltou só para preparar para ir para lá para ficar definitivo. O pastor dele, que até é irmão dele, não, mas você veio aqui, minha igreja agora está em células, aí agora eu preciso de você para me ajudar. Isso tem acontecido frequentemente. Um obreiro precioso para os confins da terra. O pastor segurou ele em casa. E esse pastor vão pagar um alto preço por isso. Haverá um acerto de contas, né? Com relação ainda aos confins da terra, missões. De fato, a gente sempre fala que tem 3 maneiras de fazer missões: indo, contribuindo ou intercedendo. E eu já vi nas suas pregações o senhor falar assim: talvez você nunca vai morar lá, vai para sempre, mas você pode ganhar um país inteiro para o Senhor. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa herança que a pessoa pode ganhar, esse galardão, sem ir. Mas como? Como é que é esse peso? Se tiver uma paixão aí pela obra lá longe, nos confins da terra, se estiver apaixonado, e muitos estão apaixonados, né? Tem os 7.000, viu? Tem os 7.000 que são apaixonados, né? Está escrito assim, ó: pede-me as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Salmo 2:8. Então, aqui não está falando para ir. Não está falando para ir. E se alguém faz, alguém tem que sustentar. Isso. Alguém segura a corda. Claro. Alguém tem que sustentar.
Na igreja primitiva, Paulo, no final do ministério dele, ele tinha cerca de 300 missionários no mundo todo, Paulo. E ele não pede oferta. Uau. Porque naquela época só se fazia isso. Só se fazia a vida da igreja. Era com o fim da terra. Era isso. O livro de Atos não fala de enviar só isso. O livro de Atos fala de 40 anos da escola da igreja. Então, hoje não. Hoje a igreja morreu. E morreu bem morrida. Morreu mesmo. Uau. Grande parte dos pastores vão para o inferno porque se esqueceram dos confins da terra. Uau. Muitos pastores vão para o inferno. Eu posso mostrar isso aqui agora para vocês. Mas não precisa não, depois eu mostro numa live. Eu posso mostrar depois. Eu queria ler um texto aqui. Eu estou gostando muito da nossa conversa, porque a gente está indo e vindo e tocando em pontos fundamentais. Eu estava lendo a Bíblia outro dia, e aqui em João capítulo 4, eu estou usando a Bíblia judaica, para quem me acompanha, né? E eu estou comparando com a outra que já está aqui na mente. Olha só o que o Senhor falou comigo aqui. Não, só um minutinho, peraí, né? Que não. É João. Só um minutinho. Quando Jesus. Porque Judas é aqui, João 12. Está escrito aqui. Este perfume, aqui quando Maria ungiu os pés de Jesus e quebrou o perfume, tal. Eu quero voltar agora na questão do processo de santificação do pai, da mãe, do lar, da casa, da família. Olha aqui. Este perfume vale o salário de 1 ano de trabalho. Por que não foi vendido? Isso Judas Iscariotes falando. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Ele, porém, não falou isso pela preocupação com os pobres. Olha só. Vamos adaptar aqui para a nossa conversa. Ele, porém, não falou isso porque se preocupava com os confins. Não. Entendeu o que eu estou fazendo? Entendi. Mas, por ser ladrão, ele era responsável pela bolsa de dinheiro e costumava roubar dela. O Espírito de Deus falou comigo assim: o que na sua vida será revelado só na separação dos bodes e das ovelhas? Eu assustei, falei, como assim, Senhor? Aí ele falou, se você não é tratado agora, porque tem gente que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, só tudo bem, parece que... Isso é perigoso. Eu sou alegre, eu até falo muito sobre isso, pai, eu falo muito assim, a alegria se tornou companhia permanente, mas eu tinha uma tristeza que me acompanhava na adolescência. Eu acho que o senhor nem sabe, eu sentava no colo da mamãe, eu não sou alta, mas com 13, 14 anos, dessa altura parece que a gente é alta. E eu chorava assim, do nada. O senhor estava trabalhando. E a mamãe só me abraçava, quando o choro passava. Ela não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer. Então hoje eu sei porque eu sou alegre, mas isso não significa que eu não estou focada, que eu não estou buscando. É porque o Senhor veio e me curou. Mas o que ele quis me falar aqui é que às vezes parece que tem gente que nunca tem um tratamento, nunca tem um confronto, nunca tem uma oposição. Eu tenho entendido que às vezes oposições são muito boas na nossa vida. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus. A Bíblia fala, ao Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar. Outro texto fala, não poupou o seu próprio filho. Então, às vezes a gente vê igrejas, ministérios, cristãos, assim, entenda, eles vão indo assim como que num barquinho feliz na lagoa. Não tem oposição, não tem resistência, não tem um deserto, não tem nada. Aí o Senhor falou comigo, tem alguma coisa na sua vida que vai ser revelado só quando for separar bode de ovelha? Eu falei, misericórdia, não, Senhor, eu quero agora. Então, o que é o sentido desse texto? Eu preciso me julgar e cair sobre a pedra, porque se a pedra cair sobre mim, eu vou virar pó. Mas se eu cair sobre ela, eu vou ficar em pedaços. Então, talvez o que está precisando hoje com a igreja brasileira, com casais, com família, que é mais o que eu trabalho, é se jogar sobre a pedra, gente. É avaliar, é se olhar no espelho, não é? Exatamente. Com relação a missões, com relação ao ID. Há um segredo da pessoa e da igreja que investe em missões. Há uma igreja no Brasil, um povo, que é uma igreja que não tem um nome, mas que ainda tem esperança para ela. Que não tem um nome. Não tem um nome. Essa igreja não tem nome.
mas há uma esperança para ela. Amém. Tem gente aí chorando nos cantos. Tem gente, se arrependendo, entendeu? Mudando a mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, metanoia, tem gente passando por metanoia. Mas tem gente que parece que está tudo bem, porque Judas, eu tenho observado, Jesus, parece que quem estava com Jesus é a pessoa que quer sair, ele não expulsava, o senhor lembra? Ele fez aquele sermão duro, alguns deixaram ele, mas deixaram porque quiseram. Sempre tem alguém que aguenta o tranco, né? Que aguenta a humilhação, fica ali, aguenta não ser lembrado, não ser chamado, não ser o preferido, aguenta o processo do deserto. E aí é o segredo, né? Aleluia. Judas, ele era o tesoureiro, né? Imagina, multidões e multidões seguiam ele. Com certeza entrava muito dinheiro, né? Mas o Senhor lavou os pés dele. No último momento, o Senhor lavou os pés dele, né? Mas ele foi para o inferno. Foi para o inferno. Tem muita gente hoje, tem muito dinheiro. Uau. E agora é juízo. Não vai lavar o pé mais não. Agora ele está irado, o Senhor lá de cima. Ele está muito irado e é tempo de juízo. Juliana, irmãos, eu nunca sofri tanto do que esse ano de fevereiro para cá, tratando de uma psoríase que me pegou, foi um demônio lá em Varanasi, eu estive lá em fevereiro desse ano. Nunca imaginava que uma doença de pele, a minha é grave, eu sou agora melhor, não sarei ainda, mas o que eu sofri esse ano, se eu tiver tempo, eu vou escrever um livro para contar isso. Que o sofrimento faz parte. Faz parte desse processo de santificação, de busca de Deus e tudo, fé, né? O sofrimento faz parte. É exatamente isso aqui, né? Eu queria que o senhor falasse algo sobre uma frase que o senhor comentou na época da intercessão pelo Brasil. O senhor olhou bem nos meus olhos e falou assim: esse avivamento que a gente busca é secreto e discreto e já chegou. Fala sobre isso. Juliana, os pastores mais famosos estão pregando que vai ter agora um avivamento que vai mudar tudo. Tudo. Tão poderoso que não vai ser nem preciso Jesus voltar. Tão poderoso que vai ser esse avivamento, né? Esse avivamento é uma falácia, não vai ter esse. Eu estou explicando isso porque é importante, as pessoas não estão entendendo. Mas fala mais sobre isso, vamos deixar registrado, importante. O que acontece é o seguinte: Pentecoste veio com 120 judeus. Todos ali eram judeus. Pentecoste, né? A igreja é gentia. Se você vai para Joel 2, onde fala desse avivamento, você nota que nem tudo aconteceu em Atos 2. Mas vai acontecer logo depois do arrebatamento. Aí sim, vai haver um avivamento tão tremendo que vai salvar milhões e milhões de pessoas. Por isso vale a pena pregar agora a tempo e fora de tempo, porque a semente estando plantada, ele não vai subir, eventualmente, ele não vai subir mais. Mas ele também não vai se entregar ao anticristo. Agora ele vai converter. Ele não vai deixar colocar a marca da besta. Não vai deixar, entendeu? Então, esse avivamento vem com 144 mil e vem com a igreja que não subiu, que é a grandíssima parte da igreja, entendeu? Então, haverá sim um avivamento. Agora, está havendo um aqui, um avivamento muito pessoal, são os 7 mil, que estão realmente orando, indo aos confins da terra, orando e tal, contribuindo, né?
Então, esse avivamento está acontecendo, é muito pessoal. Não é assim para estádio, nada disso. É muito pessoal. Né? Tem uma coisa que eu peguei do senhor e eu quero que o senhor fale. Esse meu jeito de falar da pessoa de Jesus. Eu peguei isso do senhor, naquela madrugada. Fala um pouquinho da pessoa de Jesus. Eu vou encerrar então a minha parte, porque já são 8 horas, já são 5 horas. Mas nós começamos atrasado, fala um pouquinho. Depois eles vão... Não, mas a minha parte eu vou encerrar. A MCM não tinha nascido ainda, mas eu já tinha questionamentos do meu espírito, né, a respeito do que ele tinha para mim, né? E eu pensava que, naquela época, jovem, né, bem jovem, eu pensava, não, eu vou ser um apóstolo Paulo, eu quero ser um cara que vai no tal, né? E eu vou ser um Pedro, né? Enfim, né? Aí, um dia o senhor veio lá no meu quarto. Ele veio no meu quarto. Eu estava sozinho aqui, ó, na suíte ali. Talvez você vá hospedar lá hoje. Na suíte ali, né? Ele passou pela porta, ele não precisa abrir a porta, né? Eu estava sozinho, deitado no meio da cama, assim, né? Eu não uso pijama, eu estava só só de cueca mesmo, né? E ele passou, eu vi o rosto dele, um rosto muito bonito, muito lindo. Os cabelos até aqui, né? E uma roupa não era branca, não era vermelha, não era nada, era uma cor estranhamente linda, entendeu? Ele sentou na beira da minha cama. Eu não sabia por quê. Ele sentou, a minha Bíblia foi uma Bíblia anterior a essa, mas tem esse modelo aqui. Ele pegou a minha Bíblia, eu fiquei olhando assim, eu estava um tanto assim dele, ele sentado no colchão, né? Eu não tive mais coragem de olhar assim, ficar olhando, não tive coragem. Eu sei. Não tive coragem, não. Eu fiquei ali. Ele pegou minha Bíblia e leu. Eu vi que foi Mateus. Ele foi colocando o versículo na minha mente e me explicando. Cada versículo era uma cachoeira de revelação. Cada versículo, né? E assim foi um certo tempo, não foi um tempo longo. Ele é muito educado, hein? Pensa nobreza, pensa nele. Entendeu? Ele pegou minha Bíblia, fechou, colocou em cima do criado e eu não vi ele mais. Uau. Aí, Juliana, o que ficou ali foi a bondade dele. A bondade dele. Ele é bom demais. Eu esgueirei assim, ajoelhei, eu queria chorar, não queria chorar. Ele não estava mais, já tinha amanhecido. E eu, gente, ele estava aqui agora. Há um instante ele estava sentado aqui. Mas ele continuava lá, manifestando a sua bondade, sua bondade. Mas a minha questão não foi resolvida. Qual é o meu mistério? Porque o que ele falou para mim de Mateus, todos os versículos que ele examinou, falou, ele tirou tudo da minha mente. Olha. Tudo. Aí, naquele dia eu fui para o monte. Não foi no mesmo dia, foi, digamos, 30 dias depois eu estava no monte. E eu questionando sobre isso. Ele falou, olha, você não é Paulo. Paulo é tal. Explicou por quê. E só na minha mente. Você não é Pedro. Pedro até a sombra dele curava. Você não é Pedro. Né? Aí ele fez uma pergunta para mim lá no monte, só na mente dessa vez. Ele falou assim, o que João fazia quando eu chamei ele? Eu me lembrei na hora. Ele consertava a rede. Eu falei, o seu ministério é consertar a rede. Né? Então ali, quando ele foi lá, ele foi me dar
o ministério de ensino, o dom de ensino. Esse é o meu dom, é de ensino. Né? Pai, tem uma coisa melhor do que ter uma resposta que vem dos lábios dele? Pois é. Assim, né? Ou às vezes demora, viu? Então. Quando a MCM nasceu, já estava tudo pronto. Ele ficou sem falar comigo 3 anos, Juliana. Ele estava me preparando. 3 anos ele não falou comigo. 3 anos eu não peguei microfone, sendo pastor. O Weber pastoreava a igreja. Ele não deixou o Weber me dar o microfone para eu pregar. 3 anos. A ponto de eu perder até a esperança. É possível perder a esperança. Eu me lembro, depois de 3 anos, né, eu peguei um avião, aí recebi um convite da pastora Esmeralda, lá de BH. Lembro. Eu ordenei ela, né, quebrando um tabu que foi um escândalo lá em BH. Né? E ela me chamou, mas ela, eu vou. 3 anos que eu não prego, eu vou. Né? E fui. Né? Então ali aconteceu um milagre, eu acho que não precisa contar o milagre que aconteceu, mas ali ele restaurou e confirmou o meu ministério de ensino. Né? Eu tenho um chamado apostólico, tudo, agora é mais de profeta do que de apóstolo. Né? Eu sei que eu tenho, o Senhor me deu isso. Né? Mas o que ficou foi aquela vinda dele lá em casa, quando ele sentou na beira da cama. É esse livro, estudar esse livro aqui, ó. E ensinar. É o que ficou. Né? Só mais um comentário sobre a pessoa de Jesus, que a gente tem que terminar esses últimos minutos, é só ele, porque é ele. Quando eu mudei para a Trindade, eu fui subir o monte com o Senhor um dia. Só para registrar para vocês, o primeiro presente que meu pai me deu em 2009, quando eu e meu esposo nos mudamos para a Trindade, para a chácara onde ele mora, foi um facão, viu? Nunca vi um pai que dá um facão para a filha, mas foi um facão, eu falo que é um facão feminino, que é um pouco menor. Eu entendi o recado. E eu lembro que eu coloquei o facão na cintura, mochila nas costas, calado, falei, eu não vou falar nada. E o Senhor foi na frente e eu atrás. E o Senhor falou uma coisa que eu não gostei de ouvir. O Senhor falou assim, olha, eu estava ali só para escutar. O Senhor falou, olha, Josué substituiu Moisés. E quando ele foi atravessar o Jordão, ele levantou 12 pedras, levantou um altar. Juliana, há momentos na vida, quando você é novo convertido, você ora, a resposta chega rapidinho. Mas você vai crescendo e amadurecendo. Sim. E aí você ora e não é rápido mais, não. Eu ouvi calado e pensei assim, em nome de Jesus vai ser rápido comigo, em nome de Jesus vai ser rápido comigo. Mas fala sobre isso, sobre esse amadurecer, e ele é que sabe o tempo e o modo. É que ele apaga a luz. Juliana, ele apaga a luz. Né? Ele apaga a luz. Gente do céu, quanta coisa rica. Um dia, com essa psoríase, isso tem uns 4 meses, 3, 4, uns 4 meses. Eu sofri tanto com essa psoríase. Na cama, não tinha nada que passava. Pomada, não sei o que, nada. Eu coçava, e coçava, você coça, queima. Às vezes fica queimando. Aí quando queima aqui, você vai lá, queima lá, você toma banho de novo, passa alguma coisa. Noite inteira, 10 horas de intenso sofrimento. O Senhor não falou nada. Eu falei, Senhor, socorro. Ele, não falou nada. Quando foi 6 da manhã, 10 horas depois, ele falou assim, eu fiz você passar pelo inferno, 10 horas, para vocês começar a ensinar sobre o inferno. Aí ele falou, entendeu? Então é assim, o Senhor é assim, ele não...
E a pessoa... Ele não nos poupa de algumas lições. Não. E o dia que ele vem, ele que decide. O modo como ele vem, ele que decide. Ele decide o jeito que ele vem. Mas quando ele vem, resolve. Quando ele vem, é bom demais, né? Quando ele vem. Tudo que nós estamos falando aqui, eu quis citar do lar, fomos às nações, voltamos para o lar, fomos para a palavra. Por quê? Porque as pessoas são normais, pai. As pessoas caem, pecam, mas querem se levantar. Eu vejo um povo que, quando ouve uma palavra dura dessa, quando o senhor fala a igreja morreu, tem um povo que quer. Eu tenho viajado e tenho falado uma frase assim, ainda dá tempo, mas eu ouvi do senhor. Apesar que a gente às vezes sente assim, já bateu a meia-noite. Não é que vai bater, já bateu meia-noite. A sensação que a gente tem é que a gente está entre... Tocou meia-noite, os anjos estão levantando para... Mas tem um povo que quer. Tem um povo sedento. E quando ele ouve o que o senhor está falando aqui, tem uma geração para retornar para Jesus. Se eles vão retornar agora, ou se eles vão nesse avivamento logo após o arrebatamento ali, eles vão. Eles vão, a semente está lá. E o senhor é um pai. O senhor é um pai que errou e que acertou e que foi perdoado e que pediu perdão. E é isso que as famílias precisam. Eu errei muito mais do que acertei. Não. O senhor não errou muito mais que acertou. Eu errei muito. Mas acontece passou. Acontece que eu tinha um chamado. Desde o dia que eu nasci. Ele não esquece. Então ele sempre foi lá e me buscou de novo. Ele não esqueceu o meu chamado. Quando meu pai, quando eu nasci, colocou a criança no colo e profetizou. Né? Aleluia. Amém? Amém. Vamos pegar na mão? Amém. Eu queria olhar ali na câmera, quando a gente olha ali, acho que o senhor tem a outra ali, nós estamos olhando para a pessoa mesmo. Eu queria falar uma coisa para vocês. Houve um tempo em que eu fugi dele. Lembra? Numa época em que ele não estava tão perto do Senhor assim, e ele era muito austero. Estava longe. E eu me cansei. Mas eu estou pegando nas mãos dele aqui, que é o meu pastor, meu pai espiritual hoje. E estou olhando para você e pedindo a você, cure a sua paternidade. É muito fácil falar que você quer honrar o seu pastor da igreja. Deus. A Bíblia diz, como que você fala que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Como que você honra a Deus que você não vê, se você não honra o seu pai? O pai José, o pai João, o pai Pedro. Eu quero encerrar aqui, sim, lembrando das nações, mas sabe o quê? Lá nas nações, lá onde eu vou essa semana, em nome de Jesus, em Cacuma e tudo mais, tem família, tem viúva, tem casamento, tem criança. Cure a sua paternidade. Eu curei minha paternidade e isso mudou tudo na minha vida. Hoje, graças a Deus, meu esposo e eu estamos no propósito. Amém. No propósito. E eu quero orar aqui, eu vou deixar o senhor orar por último, o senhor quer a cobertura, o senhor que fecha. A cobertura é que fecha. Pai, eu quero te agradecer por esse bate-papo, que a gente foi igual uma bola de ping-pong, indo e vindo. Eu quero te agradecer por ensinamentos tão preciosos, por frases tão fortes, que nós vamos anotar cada uma. Eu quero te agradecer por cura dessa paternidade, por cura e definição dessa identidade. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor nunca desistiu do meu pai, do meu papai, José Rodrigues. O Senhor o buscou, Foi. E isso frutificou a 30, 60 e 100 por um. Amém. Ele começou a 30, depois a 60. Hoje ele frutifica a 100 porque ele cresceu e amadureceu. Hoje é uma filha orando aqui e te agradecendo. Se eu puder pedir uma coisa só, é que cada um que está nos assistindo decida curar a sua paternidade. Aqui eu estou falando Amém. do pai terreno, que comece a haver honra nas famílias. Amém. Obediência e respeito. E que o Senhor, Abba Pai, seja adorado como nunca. Amém. Por esse povo que está acordando, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, porque
é o Senhor que faz. Olhando para trás, desde o meu nascimento até agora, tempos em que eu fiquei fora do Evangelho, tempos em que eu... Foi terrível um certo tempo que a tua filha que lembrou agora. Mas o Senhor foi lá. Aleluia. O Senhor foi lá e me achou. Aleluia. Naquele hotel lá em Tambaú. Foi o Senhor que foi lá. E me encontrou. E eu estou aqui. Porque o Senhor nunca esquece do nosso chamado. Eu quero te agradecer pela Juliana, pelo Ledilson. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse casal maravilhoso, que juntos estão marcando a igreja brasileira. Juntos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento. E que cada um que ouviu essas palavras que pronunciamos possa entender que nós somos falhos, mas que o Senhor nunca se esquece de nós. E se nós queremos segui-lo, Ele vai estar sempre à frente nos conduzindo. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, o meu Salvador, aquele que eu amo demais, aquele que eu morreria alegremente por Ele. Muito obrigado, Senhor. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Em nome daquele que amamos, e amamos, e amamos. Amém. Amém. Amém.